Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para nossa meditação. Encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, onde está escrito assim: O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarom. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Este o texto para a meditação. Aqui, quando Isaías, usado poderosamente nas mãos de Deus, no seu ofício profético, trazendo a lembrança daquele povo sobre a grandeza e a glória do reino do Messias, que estava por vir para um futuro muito breve. Dentro desta palavra, 700 anos antes, Isaías já estava profetizando como seria quando o Senhor Jesus veio, enviado por Deus como Messias prometido. Ele veio e na sua vivência aqui na terra, no estabelecimento do seu ministério e na realização da sua obra remidora, resgatadora e reconciliadora da humanidade, ele teve momentos de sofrimentos por levar sobre si o peso e as consequências dos nossos pecados que nos condenavam. Mas em Jesus, que enviado por Deus, assumiu o nosso lugar e assumiu para si os nossos pecados, as nossas culpas, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que nós agora, mortos aos pecados, pudéssemos viver para Deus mediante a justiça que foi praticada pelo Senhor Jesus. Então ele teve aqui uma vida de sofrimento, mas mesmo no desenvolver do seu ministério, a presença de Jesus entre os homens foi um vislumbre maravilhoso do que está ainda por acontecer na manifestação da glória do Messias, quando esta glória se demonstrará de maneira ampla, de maneira
presente na vida das pessoas, isto se dará com certeza por ocasião do reino milenial, o reinado de 1000 anos de paz e justiça, onde o Messias estará reinando e atuando no meio do povo. Mas aqui encontramos lições que podem nos servir de orientações para a nossa vivência, porque dentre tantas coisas que vão se realizar na sua plenitude, no seu todo, com a vinda de Jesus, já algumas delas aconteceram. E por conta disto, o que representou a vida de Jesus aqui na terra, nós hoje desfrutamos promessas que estão listadas aqui, mas que já no presente nós estamos desfrutando. Então, falando sobre um caminho que se chamará o caminho santo. Ali haverá um caminho santo. Este caminho que vai se estabelecer, mas que em Jesus já nos deu mostras evidentes de quão maravilhoso e belo é este caminho, quão abrangente é este caminho aberto pelo Senhor nosso Deus através de Jesus Cristo. E por que a necessidade de um caminho como este? Porque os caminhos foram errantes, foram caminhos distantes da presença de Deus, caminhos duvidosos pelos quais os homens começaram a andar. E Salomão, deixando escrito em Provérbios, ele afirma-nos que há caminhos que aos homens parecem direito. Parecem, mas o fim deles são caminhos de morte. E quantos caminhos de morte a humanidade tem caminhado por eles? Por quantos caminhos desastrosos a humanidade tem enveredado por eles e tem encontrado uma morte horrenda e triste, longe da presença de Deus. Mas aqui está uma promessa de que o deserto se transformaria, se exultaria e floresceria como a rosa, tornaria um lugar belo e atrativo, que haveria o florescimento, a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e de Saron, as glórias do Senhor, a excelência do nosso Deus, tudo isto que estão por manifestar-se, mas como que um penhor, uma garantia, nós já desfrutamos parte desta glória, parte desta bênção que está prometida para os servos do Senhor. E trazendo isto a um povo que estava preso, subjugado, submisso, escravizados, diz-nos a palavra que eles já estavam sem força, sem ânimo para caminhar, para se mover, para seguir adiante. A palavra de Deus é: confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes. Mãos cansadas, joelhos trementes. Pessoas que chegaram ao seu limite e julgam que não há mais nada por vir. No entanto, a palavra de Deus vem neste momento para confortar as mãos fracas e os joelhos trementes, que eles sejam fortalecidos e que as pessoas se posicionem uma vez mais agora, animados e encorajados com a palavra do Senhor, e sigam adiante, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda, sem mácula, e caminhando com joelhos fortalecidos na presença do Senhor. O Senhor manda também aos turbados de coração, aos tristes, aos abatidos, aos decepcionados, desiludidos, desamparados, enfim, toda sorte de males
que tem sido uma companheira constante do ser humano. A palavra de Deus nos afirma, a promessa de Deus é: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Isso nos faz lembrar quando Jesus reuniu os seus discípulos e disse a eles que deveria deixá-los e voltar para o Pai. Eles ficaram abatidos, turbados, tristes, mas a promessa de Jesus foi: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar lugar para voltar e levar para si os salvos da terra. Então, dizei aos turbados: esforçai-vos e não temais, porque o vosso Deus virá. Ele virá. Os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão, os mudos falarão, porque o Senhor manifestará o seu poder. A terra se transformará, a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de águas. Tudo isto aconteceu, em parte, quando Jesus por aqui passou. Quantos turbados ele animou, encorajou, quantos caídos o Senhor Jesus levantou, quantos desanimados ele deu novo ânimo, recobrou-lhes o ânimo, a quantos cegos foram curados, recobraram a visão, coxos que voltaram a andar, mudos que voltaram a falar. Esta demonstração poderosa do poder de Deus através de Jesus Cristo. E Jesus alimentou, orientou e treinou os seus discípulos, dizendo que eles também fariam obras maiores do que aquelas que Jesus havia feito quando sobre eles viessem o Espírito Santo para habitar e estar com eles para sempre. Então, nós observamos já em Isaías uma promessa do que haveria de acontecer e que havia um caminho estabelecido pelo Senhor, chamado o alto caminho. Este caminho, na Escritura, ele é denominado como sendo o caminho santo. E neste caminho santo, diz-nos a palavra que o imundo não passará por ele. Quando falamos de caminhos, meios de se locomover de um lugar para o outro, caminhos, estradas, enfim, uma forma de se mover de um lugar para o outro. Quando nós andamos por este mundo, nós encontramos tantos caminhos difíceis, pedregosos, escorregadios no sentido físico, mas no sentido espiritual, quantos caminhos errantes por onde as pessoas caminham e que a sua alma fica subjugada ao peso e à escravidão do pecado por causa dos caminhos em que elas andam. Portanto, lembrando uma vez mais o que disse Salomão: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Estes têm sido os caminhos pelos quais a humanidade tem caminhado. Mas nós encontramos na palavra de Deus, ela nos dá a segurança, a certeza de que há um caminho diferenciado, há um alto caminho, que será chamado o caminho santo, o caminho que provém de Deus, que Deus estabeleceu para esta humanidade. Enquanto as pessoas procuram, através do seu próprio esforço humano, querer caminhar ou entrar no caminho estabelecido pelo Senhor,
que é chamado o caminho santo, porém, eles não têm em si a possibilidade de por si mesmo entrar e caminhar por este caminho. Este caminho só se entra nele quando se entra por um outro caminho brilhante, de luz, maravilhoso, que chama-se Jesus Cristo. Quando Jesus veio, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Estava aí então estabelecido um caminho diferente, um caminho eterno, um caminho verdadeiro, através do Senhor Jesus, e que para entrarmos por este caminho, só mediante a fé. Então, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Este caminho santo é o Senhor Jesus. Este caminho santo, ele é seguro. Não há nada por onde estranhos possam entrar, perigosos possam entrar, mas este caminho, ele é um caminho seletivo, é um caminho que tem o direcionamento. Este caminho é verdadeiro, é o caminho que nos levará ao céu, à presença de Deus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o único e verdadeiro caminho para Deus. Este caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ele afirmou isto. Então nós encontramos aqui este caminho santo, uma estrada de santidade, um caminho puro, um alto caminho, um caminho pelo qual o imundo não terá oportunidade de caminhar por ele. Então, este caminho, a porta de entrada para este caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Precisamos entrar através de Jesus, que ele nos direcionará para este caminho, pelo qual ele próprio diz: eu sou o caminho. Então, os imundos não poderão entrar por este caminho santo. Os imundos ficarão de fora. Também este caminho, ele está colocado para os caminhantes. Quem são os caminhantes? Os caminhantes são aqueles que não ficaram parados no tempo e no espaço, mortos em delitos e pecado, trilhando por caminhos de trevas, de maldade, de engano, de corrupção, de violência, de infidelidade. Não. Mas os caminhantes são aqueles que foram despertados pelo Senhor, que foram levantados dentre os mortos e que passaram a caminhar na luz do Senhor e caminhando na direção deste lugar prometido por Deus. E diz-nos a palavra: até mesmo os loucos não errarão este alto caminho, este caminho santo preparado pelo Senhor nosso Deus. Nem os loucos errarão, mas os imundos não passarão por ele. Portanto, há condição para entrar por este caminho. E no versículo 10 diz: e os resgatados do Senhor. O que é resgatar? É libertar, é salvar, é mudar de posicionamento. E só quem pode fazer isso na nossa vida é o resgatador, é o libertador, que chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para transformar. Então os resgatados do Senhor voltarão e virão com júbilo, com alegria eterna. Sobre as suas cabeças haverá gozo e alegria, e fugirá deles
a tristeza e o gemido. Então, observamos uma promessa feita por Deus através de Isaías, que cumpriu-se em parte quando Jesus por aqui esteve realizando o seu ministério, a sua obra. A quantos pelo caminho ele encontrou, e a ninguém despediu vazio, mas manifestou neles a sua graça, a sua misericórdia, e moveu-se de compaixão pelos carentes e necessitados. Então, para andar por este caminho santo, haverá um caminho que se chamará o caminho santo. Jesus, para nós, é este caminho santo. Então, somente os salvos terão a liberdade de entrar por este caminho. Salvos são aqueles que outrora, perdidos e errantes, se colocaram para ouvir o chamado de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ao vir a Cristo, eles foram perdoados, foram libertos, foram transformados, foram santificados, passaram a ser fiéis ao Senhor e verdadeiros naquilo que fazem para Deus. Então, este caminho santo não é qualquer um que entra nele. Tem que entrar por este caminho através de Jesus. Jesus disse: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus é este caminho que nos conduz à vida eterna, à comunhão com Deus, a uma vida de paz, de alegria, de realização, de satisfação no nosso coração, por sermos alcançados e libertos pelo Senhor Jesus. Então os cegos, os mudos, os coxos, os turbados, os tristes, os desalentados, todos eles encontram significado na pessoa de Jesus. Então, dentro desta promessa de Deus por Isaías, diz: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Entremos então por este caminho santo, maravilhoso, brilhante, de luz, de glória, na pessoa de Jesus. E ao desfrutar este caminho, nós estaremos no direcionamento da presença e comunhão eterna com Deus, para ali vivermos e desfrutarmos da sua maravilhosa presença. Então sigamos adiante, glorificando e bendizendo ao Senhor, sabendo que não precisamos criar um caminho para se chegar a Deus, porque o próprio Deus já estabeleceu em Jesus um caminho para que nós possamos entrar por ele e, através deste caminho, chegar à presença de Deus, o nosso Pai. Este caminho santo que nos protege, que nos guarda, que nos coloca em segurança diante da presença do Senhor. É por ele que nós precisamos caminhar e ir até o fim, seguir adiante, caminhos de alegria, de vitória, de regozijo, de salvação da parte de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sigamos por este caminho, desfrutemos esta salvação, esta paz, esta fidelidade, esta alegria, esta companhia maravilhosa de Jesus no nosso coração. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.